Em uma favela, um grupo de traficantes armados chega num boteco. Um baixinho magrelo que estava sentado no balcão observa o grupo recém-chegado. Um dos traficantes chama o garçom e fala em um tom ameaçador: "Uma cerveja. Se não..." Todos os outros traficantes o imitam e o garçom serve a todos. O baixinho, vendo aquilo, se dirige para o garçom e, com a voz mais firme possível, diz também: "Uma cerveja? Se não..." O garçom, com uma voz de desprezo, diz: "Se não o quê?" O baixinho, com uma voz bem tímida, fala: "Se não... pode ser uma coca mesmo." Depois de uma epidemia na cidade, os doentes estavam falecendo no hospital. Haviam doentes deitados sobre macas e distribuídos pelos corredores. De manhã, um médico transtornado e cansado fazia uma verificação de rotina para separar os doentes daqueles já falecidos durante a noite. Um enfermeiro que o acompanhava levantava o lençol, o médico dava uma rápida olhada e dizia: "Este aqui faleceu. Registre o nome dele para o atestado de óbito." E prosseguia até a maca seguinte, e sempre do alto da sua autoridade como médico repetia: "Este aqui faleceu também. Enfermeiro, registre o nome dele para o atestado de óbito." Depois de atestar 10 óbitos, o enfermeiro levantou mais um lençol e o médico repetiu: "Mais um que faleceu. Registre o nome dele." Então ele ouviu uma voz bem debilitada: "Doutor, eu não faleci, não." Surpreso, cansado e nervoso, o médico gritou: "Faleceu sim, senhor! Quer saber melhor do que eu?" Um garotinho levou uns tapas da vizinha e a mãe, furiosa, foi tirar satisfações. "Por que a senhora bateu no meu filhinho?" "Porque ele foi mal educado e me chamou de gorda feia." "E a senhora acha que vai ficar magra e bonita batendo nele?" Duas freirinhas estavam passando de casa em casa pedindo donativos. Batem na porta de uma casa e um homem pão duro e cara de pau atende e pergunta: "Pois não?" "Estamos pedindo donativos, senhor. Nós somos as Irmãs de Cristo." Ele analisa as freirinhas e fala: "Irmãs de Cristo? Puxa, como vocês estão conservadas!" Um sujeito pão duro, muito triste com a morte de sua esposa, vai ao jornal para colocar um anúncio fúnebre. Pergunta ao atendente quanto custa o anúncio, que então diz: "O anúncio de 6 palavras custa $10. O de 20 palavras, $15 e o de 30 palavras, $20. O sujeito então diz: "Mas eu só queria botar 3 palavras. Morreu, Maria, Santos." Mesmo assim, o mínimo são 6 palavras. Não tem como cobrar só a metade? Não tem jeito. E o senhor vai ter que pagar no mínimo $10 por 6 palavras. Então tá bom, né? Coloca aí: "Morreu Maria Santos", com letras minúsculas. O funcionário do jornal, com pena e querendo ajudar, diz: "O senhor não entendeu direito. Pode colocar mais 3 palavras pelo mesmo preço, que não paga nada a mais." "Tá bem, então. Então coloca: Morreu Maria Santos vendo um Fusca." Um sujeito estava na fila do cinema com um amigo e fala: "Duvido que você tenha coragem de ir lá na frente e dar um tapa naquele careca no início da fila." "Duvida? Quanto você me paga?" $10. O sujeito vai até o careca, dá um tapa na cabeça dele e diz: "Simão, que legal te ver aqui." O careca puto da cara diz: "Não sou o Simão." "Minha nossa, me desculpe, mas é que você é a cara do meu amigo Simão." O cara volta para o seu lugar na fila e o amigo fala: "Te dou mais $20 se você for até lá e der outro tapa na careca dele." O cara topa e vai lá dar outro tapa na cabeça do careca. "Simão, você por aqui?" O careca então parte para cima do sujeito gritando: "Já disse que não sou o Simão!" As pessoas que estavam na fila evitam a briga. O cara pede desculpas de novo ao careca e volta para seu lugar na fila. Já dentro do cinema, o sujeito se vira pro amigo e fala: "Te dou $50 agora se der outro tapa na cabeça do careca." O sujeito não tem dúvida e vai até o careca e dá outro tapa na cabeça dele e diz: "Simão, você acredita que eu quase apanhei de um careca lá fora porque dei 2 tapas na cabeça dele achando que era você?" Um louco estava com muita sede
e foi tomar água no bebedouro do hospício. Ele então abriu a torneira e, de repente, começou a escorrer água pelo chão todo, porque o copo estava de boca para baixo. Ele então grita: "Socorro! Socorro! Me ajudem!" Um outro louco que estava ali por perto ouviu a gritaria e pergunta: "O que aconteceu aqui?" O louco, muito bravo, diz: "Colocaram aqui um copo que não tem boca." O outro louco pega o copo nas mãos e, após o examinar, diz: "Mesmo que este copo tivesse boca, ele não tem fundo." Um sujeito, meio lelé da cuca, estava num forte Apache quando vê no fundo da colina se aproximarem uns 100 índios, armados até os dentes, e então grita: "Índios à vista!" O chefe do forte então pergunta: "Eles são amigos?" "Devem ser, sim. Estão todos juntos." Num sítio no interior do estado, o filho mais velho chega até seu pai na sala da casa e diz: "Pai, compra um carro para mim? Afinal, eu já estou na faculdade e todos lá têm carro. Só eu que não tenho." O pai então diz: "Não posso agora, meu filho. Mas assim que eu acabar de pagar o trator, eu penso no assunto." O filho sai cabisbaixo da sala. Passam-se alguns dias e o filho do meio vê seu pai na sala assistindo TV, vai até ele e diz: "Pai, me compra uma moto? Eu tenho a maior vontade de ter uma motoca." O pai vira-se para o menino e diz: "Agora eu não posso. Mas assim que eu terminar de pagar o trator, a gente conversa." O garoto fica triste e sai da sala. Depois de algumas semanas, o filho mais novo chega para o seu pai e fala: "Papai, me compra uma bicicletinha para eu dar umas voltas no sítio." O pai, então, diz para o moleque: "Meu filho, eu já falei com seus irmãos e até eu não acabar de pagar o trator, eu não posso comprar. Quando eu acabar de pagá-lo, podemos comprar sim." O filho fica triste e sai para o quintal para brincar. Ele então vê o galo em cima da galinha e dá um chute na ave dizendo: "Até o pai não pagar o trator, todo mundo anda a pé aqui, tá?" Um sujeito chega em casa e encontra seu filho de 3 anos chorando desesperadamente. Fica preocupado e pergunta ao filho: "Por que você está chorando, filhinho?" O garoto então responde: "Papai, estou com medo do homem que está escondido no armário do quarto da mamãe." O sujeito então diz ao filho que não havia ninguém lá e, para provar, vai com ele até o armário. Chegando lá, o sujeito abre o armário e dá de cara com seu melhor amigo, sem roupas. Furioso, o sujeito diz: "Você aqui? Meu melhor amigo, escondido no armário do quarto da minha mulher só para assustar meu filhinho." Um louco estava em São Paulo e começa a olhar os carros bonitos que passavam pela rua. Ele então decide pegar um táxi e, para sua sorte, pegou um Mercedes novinho em folha. O louco fica todo entusiasmado e fica perguntando tudo sobre o carro para o motorista. "Moço, para que serve esse botão aqui?" O motorista responde: "Para abrir o teto solar." "Moço, e para que serve essa alavanca aqui?" "É para abrir o porta-luvas." Já enchendo o saco, o louco vê o símbolo da Mercedes na frente do carro e pergunta: "Moço, para que serve aquele negócio redondo na frente do carro?" O motorista, já de saco cheio de tantas perguntas, responde: "Aquilo é uma mira. A gente olha lá no meio, mira numa pessoa na rua e vai com o carro em cima dela. Quer ver? Olha aquela velhinha, tá vendo? Ela tá bem na mira." Ele acelera e vai com tudo para cima da velhinha, e quando chega perto da mulher, vira o volante, mas mesmo assim ele escuta um barulhão. O louco então se vira para o motorista e diz: "O senhor precisa mandar calibrar essa tua mira aí, pois se eu não abro a porta, você errava a pontaria." Um grupo de milionários excêntricos resolveram promover uma caminhada de alguns quilômetros pelo deserto do Saara. Pessoas de vários países se inscreveram para a caminhada. Na saída, cada participante era entrevistado por uma equipe de TV sobre como conseguiria sobreviver com o calor do deserto. Um americano diz: "Estou levando 2 caixas de cerveja em lata bem gelada. Até eu sentir sede, elas estarão geladas para eu beber." Um brasileiro é selecionado pelos entrevistadores e diz: "Estou levando uma dúzia de cocos verdes. Assim, mato a minha sede e também a minha fome." Um inglês fala: "Tenho aqui comigo uma garrafa térmica.
cheia de chá gelado para tomar durante a caminhada. A equipe de reportagem viu então que um dos participantes carregava uma porta de fusca. Ficam intrigados e perguntam: como o senhor pretende aliviar o calor carregando apenas uma porta de fusca? É muito simples. Se eu ficar com calor, eu abro a porta.